Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Vou estar explicando a cronologia desses fatos, né? Vou estar mostrando que a cronologia que está ali no Apocalipse, primeiro se abrem os selos, depois tocam as trombetas e depois os 7 anjos derramam as taças nas quais está a ira de Deus. Vou mostrar que essa cronologia é só para a gente poder entender separadamente, né, os eventos, mas que não vai acontecer assim, primeiro os eventos dos selos, todos os eventos, depois todos os eventos das trombetas e depois todos os eventos das taças. Não vai acontecer assim, entende? Vou estar explicando isso nesse vídeo. E vou estar explicando também cada evento ali resumidamente, né? Porque se você quer um vídeo completo mesmo, eu já tenho uma live aqui no canal, a live que eu fiz há uns 2-3 meses atrás, sobre as pragas do Egito e as taças da ira no Apocalipse. E nisso eu explico, né, de maneira ali bem detalhada todos esses eventos, ok? Então se você quer um vídeo bem explicado, assim, bem detalhado sobre esse assunto, assista essa live, ok? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Os acontecimentos dos selos, das trombetas, das taças da ira de Deus, eles vão estar começando ali em Apocalipse capítulo 6, né? Em Apocalipse capítulo 6, o Cordeiro abre o primeiro selo, daí o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Daí ali no sexto ele para e no capítulo 7 vai falar sobre o selamento, os 144 mil selados, que eu também já tenho vídeos no canal sobre isso. Vou deixar eles aparecendo aqui na tela, ok? E daí depois que fala dos 144 mil selados, que são judeus e gentios das 12 tribos de Israel, das 2 casas de Israel, das 2 testemunhas, é muita coisa, né? Talvez você até não saiba sobre isso, mas vou deixar aqui também na descrição, aqui na tela, playlist, vídeos sobre as 2 casas de Israel, sobre as 2 testemunhas. Todos esses assuntos estão relacionados, porque as 2 casas de Israel são 12 tribos. O reino se dividiu no tempo de Salomão. A casa de Israel, 10 tribos, se espalhou entre as nações e se tornou gentios. Mas agora, quando Jesus veio, morreu na cruz, ele unificou a casa de Israel com a casa de Judá. Logo, eles estão unidos de volta, eles são um só povo. Agora não são apenas 12 tribos literais. Se lembra que Deus transformou eles em gentios? Então agora é os gentios que entram junto. Tudo isso eu explico nesses vídeos de contextos, com vários textos do Antigo e do Novo Testamento, das cartas de Paulo, do Apocalipse. É muito bom que você assista esses vídeos, beleza? Então, Apocalipse 6 vai falar dos 6 selos, né? Daí, no Apocalipse 7 vai falar sobre o selamento dos 144 mil e, né, vai retomar o assunto dos selos ali no Apocalipse 8. O Cordeiro abre o 7º selo e daí vem o que? Vem as trombetas. Daí, no Apocalipse 8 e 9 vai falar sobre as trombetas. No Apocalipse 10 vai pausar também o assunto aí. João vai ter uma visão de um grande anjo. Esse anjo tem pernas como colunas de fogo, ele está vestido de uma nuvem, ele tem um arco celeste atrás da sua cabeça. Tudo indica que é Cristo. Todas essas características estão em Cristo no livro do Apocalipse. E daí ele entrega um livrinho para João e fala: tome e coma, porque ainda terás que profetizar a muitos povos, reinos, nações e línguas. E daí, logo depois, vem a visão das 2 testemunhas. Vai falar sobre as 2 testemunhas, que é aquilo que eu falei, né? 2 povos, judeus e gentios. Já expliquei isso em outros vídeos. Eles vão estar pregando em Jerusalém, né, por 3 anos e meio e vão estar mortas ali durante 3 dias e meio. 3 dias e meios proféticos.
Sabe por quê? Porque lá no livro de Daniel, esses 3 dias e meio, aí na última semana do profeta Daniel, são anos. É muita coisa, é muito interessante. Vou estar gravando um vídeo bem detalhado sobre isso no canal. E vocês vão ver que esses dias não são dias literais, são anos. Ou seja, elas pregam durante 3 anos e meio e vão estar sendo mortas durante 3 anos e meio. É judeus e gentios, várias pessoas, né, que estarão pregando na metade da semana e a partir da segunda metade da semana vão estar sendo mortas. Vão pregar na primeira metade da semana e a partir da segunda metade da semana dos 7 anos vão estar sendo mortas. Então, Apocalipse 11 falou sobre isso e ali no finalzinho ele vai retomar de novo o assunto das trombetas. Vai ser tocada a 7ª trombeta, né, onde é a vinda de Jesus. Você vai ver terremotos, trovões, saraivada, né, pedras de fogo caindo do céu. Daí, lá em Apocalipse 16, vai aparecer o quê? Vai aparecer as taças da ira de Deus. E muitos acontecimentos são semelhantes aos que estão aqui nas trombetas. Quer ver? Vou estar mostrando para vocês um pouco disso. Mas vamos começar pelos selos. Então, em Apocalipse 6, né, a gente vai ter o primeiro selo. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. Eu vi um dos 4 seres vivos dizendo como se fosse som de trovão: venha e veja. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro muitos interpretam que é o anticristo, né? Ou tem várias interpretações aí também sobre isso. Só que eu vou mostrar como que não pode ser o anticristo. Primeiro que ele está com arco e flecha nas mãos, né? Aqui não fala da flecha, mas um arqueiro não vai ser só com arco, né? Ele tem que ter flechas. Então ele está com arco e flechas. Lá em Zacarias ele vai falar que curvou Judá para si como um arco e encheu esse arco com Efraim, a casa de Israel. Casa de Judá, casa de Israel. Casa de Judá, judeus. Casa de Israel, gentios. E por que os flechas são casa de Israel? Os gentios, os que se tornaram gentios. Porque ele vai estar espalhando eles, enviando eles entre as nações, atirando eles. Entende? Então, por isso que ele está aqui com arco e flecha, porque ele está atirando, ele está espalhando o evangelho, né, através do mundo todo, para os gentios, entende? Através da casa de Israel. Através dos que não eram povo, mas se tornaram povo de novo. Através dos que eram incircuncisos, mas se tornaram circuncidados no coração. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Ou seja, Paulo também cria no assunto das 2 casas de Israel. Ou seja, esse cavaleiro aqui simboliza a pregação das 2 testemunhas. Não precisa estar necessariamente representando um homem, né? Ou Cristo ou o anticristo, né? Faz-se uma grande alusão para Cristo, mas na verdade é a pregação das 2 testemunhas, né? No Apocalipse, sempre a cor branca vai estar falando de Cristo. Vai estar o trono branco, né? Lá no julgamento. Quem se assenta tem vestes brancas, o trono é branco. Jesus tem vestes brancas, ele tem vestes brancas, ele vem num cavalo branco. Os santos têm vestes brancas, os santos vêm atrás dele em cavalos brancos. Entende? Então o cavalo branco, ou a cor branca, tá sempre fazendo alusão a Cristo e à igreja. Então aqui o que esse cavaleiro simboliza? Simboliza a pregação das 2 testemunhas. Esses selos já foram abertos, né? Claro, Jesus já abriu e já eles estavam selados porque era o, né? Ainda essas coisas estavam em mistérios. Só que quando eu digo que os selos já se abriram, é porque Jesus aqui já abriu, já revelou para João. Mas os acontecimentos vão acontecer somente no início da última semana. Entende? Então, no início da última semana, as testemunhas vão estar começando seu ministério, vão estar começando a pregar, a atirar flechas
entende? A anunciar o evangelho. Mas daí tem o cavaleiro vermelho, né? O cavaleiro do cavalo vermelho, que é a guerra. Daí vem o cavalo preto, que é a fome, e daí a morte e o inferno, né? Tudo consequência de não terem ouvido a pregação das duas testemunhas. Então vem o quinto selo, né? Aí a metade da semana, as almas dos santos mortas debaixo do altar, clamando por justiça, clamando: ó Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, né? Ele está clamando. Os santos, todos os santos estão clamando debaixo do altar. Por quê? Porque são as testemunhas. Você lembra que aqui no começo esse cavalo branco está atirando as flechas, ele está cavalgando, saindo vencendo e para vencer? Tá entendendo? Então ele começou, as testemunhas começaram, os judeus e gentios começaram seu ministério no início da semana e trabalharam por 3 anos e meio, mas na metade da semana, que está aqui no quinto selo, o que aconteceu? Elas começaram a ser mortas e estão clamando, né? Ó Senhor, por que não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas é dado para elas vestes brancas e dito: repousem por um pouco de tempo, porque ainda os seus irmãos estão para morrer. Ou seja, as testemunhas vão estar mortas, vão estar morrendo, já que a gente sabe que são judeus e gentios, são povos, né? Elas vão estar morrendo por 3 dias e meio. Mas 3 dias e meio faz uma alusão à última semana do profeta Daniel, que é uma semana de 7 dias, mas cada dia é como um ano, ou seja, são 7 anos. Logo, a metade dessa semana é 3 anos e meio. Então elas vão estar pregando da metade da semana para trás, né, ali por 3 anos e meio, e quando acabar seu ministério na metade da semana, o anticristo vai começar a matar elas durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio ele vai estar fazendo guerra contra os santos, como está lá em Daniel 7, né? O chifre pequeno faz guerra contra os santos por tempos e metade de um tempo. 1 ano mais 2 anos mais metade de 1 ano, né? É isso, ou seja, 3 anos e meio. Daí vem o sexto selo, né? O sexto selo, o que é o sexto selo? O sexto selo é praticamente a volta de Jesus, já. A volta de Jesus. Você vê que aqui ninguém foi arrebatado antes da tribulação, nada disso, né? Ou seja, muito pelo contrário, as pessoas vão estar sendo essas duas testemunhas. Os santos vão estar sendo essas duas testemunhas. Os que forem livrados para não morrer vão estar no deserto. Também tenho vídeos e lives falando sobre isso no canal. Vou deixar eles aparecendo aqui. Ou seja, aqui no sexto selo é a volta de Jesus. Né? É a volta de Jesus. Por quê? Porque as estrelas caem do céu, o sol se escurece, a lua não dá a luz. Isso também tem sentido espiritual, não é apenas literal, porque as estrelas caindo do céu faz uma alusão à batalha de Miguel e seus anjos, onde Satanás é lançado para a terra com os seus anjos. E anjos na Bíblia são estrelas, são chamados de estrelas, são representados nas estrelas. Ou seja, as estrelas caindo no céu não é que vai dar uma chuva de meteoros, ou assim, uma chuva de estrelas. As estrelas mesmo vão cair do céu. Não. Quando fala que as estrelas cairão do céu, é Satanás e seus anjos sendo lançados na terra. E o sol e a lua também têm sentidos, né, espirituais. Mas não estou negando que vão acontecer também de forma literal, né? Então, ricos, pobres, servos, livres se escondem em cavernas porque é vindo o grande dia do Senhor, o grande dia da ira do Senhor. E quem poderá resistir? Então, ou seja, já chegou aqui o dia do Senhor, né? Só que daí no capítulo 7 volta e vai falar dos 144 mil selados. Ou seja, o selamento está fechando para as testemunhas só começar a galopar. Só começar seu ministério, né? Então, aí você já vê que é um vai e volta, né? Ou seja, Deus vai na linha do tempo e daí depois ele volta. Primeiro ele dá detalhes, né, sobre os acontecimentos da tribulação através dos selos, mas daí ele volta para recapitular, para explicar melhor, explicar mais detalhado. E é assim que a gente vai montando as peças do quebra-cabeça, né, em ordem ali no Apocalipse. É igual aqueles brinquedinhos de sequência lógica, né? Está tudo misturado, mas você tem que raciocinar, mas você tem que raciocinar
ali, né, e vê a sequência correta, a lógica, a sequência correta, a sequência lógica. E é assim que Deus deixou também o Apocalipse. Ele deixou embaralhado para a gente montar as peças, né, montar o quebra-cabeça. Daí em Apocalipse 8, o 7º selo vai se abrir, só que daí os anjos começam a tocar as suas trombetas. Mas o dia do Senhor já não tinha chegado, a vinda de Jesus já não tinha chegado. Entende? Então é por isso que eu digo que esses eventos não podem acontecer nessa cronologia que está no Apocalipse. Daí os anjos começam a tocar as trombetas, mas daí vai começar tudo de novo. Vai começar a cair fogo do céu, vai começar as águas se transformarem em sangue. E o que as testemunhas fazem lá em Apocalipse 12? Elas têm poder para fechar o céu por 3 anos e meio, ou seja, não vai ter chuva, e têm poder para transformar as águas em sangue. Ou seja, quem vai estar fazendo isso de transformar as águas em sangue são as testemunhas. Ou seja, as trombetas, quem tocam são os anjos, os mensageiros, malach, que significa mensageiro. As testemunhas são mensageiros do Senhor. Essa alusão de anjos tocando trombetas não é que vai surgir um anjinho no céu. Não é isso. É uma linguagem figurativa para... E também não vai aparecer anjos jogando taça, né, assim nas pessoas. Não. É uma figura de linguagem para falar das testemunhas que também são anjos, também são mensageiros e vão estar tocando trombetas. E trombetas vai estar lá nas festas de Deus para falar da pregação, né, de anunciar, de convocar o povo, chamar o povo. Quando era para chamar o povo, a juntar todo o povo para a guerra, o que era feito? Era tocado o chofar, tocava-se a trombeta por toda a terra. E depois, para terminar essa batalha, o que faziam também? Tocavam a trombeta. Ou seja, aí a gente tem a primeira trombeta, que é a que vai estar convocando o povo, e a última trombeta, que é a que vai estar encerrando, né, a batalha. Ou seja, a última trombeta é a vinda de Jesus. Isso a gente vai ver, porque os mesmos eventos que estão na última trombeta vão estar lá no 6º selo. E se lembra que no 6º selo era o dia do Senhor? Os mesmos eventos vão estar aqui na 7ª trombeta também, na última trombeta. E Paulo fala que ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e serão glorificados. Paulo não está falando de trombeta de Jogos Olímpicos. Ele está com as festas na cabeça, ele está com as batalhas do povo de Deus na cabeça e já falando uma coisa que mais para frente Deus ia usar essa coisa que ele falou lá no Apocalipse, entende? A última trombeta, ou seja, a trombeta que se toca no final da batalha. Mais uma coisa a acrescentar. O próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios 14. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está falando da pregação. Se os pregadores ensinarem doutrinas erradas que não preparem o povo para a tribulação, como eles vão ficar preparados? Se eles não vestirem os soldados com a armadura de Deus, como irão resistir aos dardos inflamados do mal? Ou seja, o próprio Paulo já associou trombetas igual pregação. É a vinda de Jesus, né? Quando acabar, no final dessa batalha, no final da grande tribulação, se toca a última trombeta. E é só na última trombeta que os mortos ressuscitam e são transformados e são arrebatados junto com os vivos. Tá entendendo? Então a 7ª trombeta aqui do Apocalipse faz uma referência a isso. E tá falando da volta de Jesus. Entende? Mas daí Jesus já voltou no 6º selo e agora ele tá voltando na 7ª trombeta. E daí nas taças também. Olha só que interessante. Na primeira trombeta, cai fogo e saraiva do céu. Queima toda a vegetação, toda a erva verde. Na segunda trombeta, o mar se transforma em sangue e os peixes morrem. Na terceira trombeta, o que acontece? As águas ficam amargas, porque cai uma estrela do céu sobre essas águas. E na quarta trombeta, o sol é ferido, a lua é ferida, terça parte das estrelas são feridas. E daí um anjo grita: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Por causa das vozes dos 3 últimos anjos, ou seja, os 3 últimos anjos vão estar tocando trombetas e os acontecimentos vão ser mais tenebrosos ainda. Daí o que acontece?
aí é a metade da semana, né? Aí é a metade da semana, tá vendo? Mas a metade da semana também é lá no quinto selo, né? Os santos sendo mortos. Ou seja, para a gente entender a cronologia desses assuntos, é só você olhar esse mapa mental aí, ó. Taças, selos, trombetas e taças vão estar dando o start ali no início da semana, ou seja, no início da semana vai estar acontecendo os eventos dos selos, os eventos das trombetas e os eventos das taças, tudo junto. Os eventos das taças até que dá pra gente colocar ali na metade da semana, né? Porque é onde é consumado a ira de Deus, né? É onde é consumado a ira de Deus. Mas eu não creio nisso não, porque os acontecimentos são muito semelhantes aos da trombeta que já tocaram ali antes da metade da semana, entende? Então vai começar tudo junto. Os acontecimentos dos selos, as trombetas e as taças vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Por isso daí a gente pode alinhar o sétimo selo, a sétima trombeta, a sétima taça, né? O sexto selo, a sexta trombeta, a sexta taça. Quer ver? Porque lá as taças da ira do Apocalipse vai estar acontecendo isso daqui, ó. Apocalipse 16, verso 2. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Por isso que eu disse que tem como a gente aplicar assim as taças ali na metade da semana, né? Porque olha, aqui já vai estar aparecendo a marca da besta, os que tem a marca da besta e tal, né? E a sua imagem. E a marca da besta vai estar aparecendo ali na metade da semana, né? Então não é errado você colocar as taças na metade da semana. Só que eu vejo muito mais sentido no início da semana por causa dos eventos. Veja só. O segundo anjo derrama sua taça no mar e o mar se transforma em sangue. E lá na segunda trombeta, segunda taça, a conexão, né? Lá na segunda trombeta, o que está acontecendo? O anjo está tocando a sua trombeta e o mar se transforma em sangue e os peixes morrem. E morreu todo o ser vivo que havia no mar, tá vendo? O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e elas se transformaram em sangue. Ou seja, lá também, lá se transforma em amargo, né? Lá se transforma as águas ficam amargosas e aqui se transformam em sangue. Mas você vê a conexão. Daí o quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Ele foi dado a queimar os homens com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Aí você já vê que o acontecimento já esquiva um pouco, né? Porque lá na quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas se escurecem. E aqui o sol ferve. Ou seja, não precisa estar totalmente alinhado também. Tocou a quarta trombeta, já acontece o acontecimento da quarta taça, da quarta trombeta e do quarto selo, tudo junto. Mas esses acontecimentos vão estar acontecendo ali dentro de 7 anos. Eles vão começar juntos no início da semana e terminar juntos no final da semana. Mas ali na metade, um passar na frente do outro, isso é normal. É só a gente, né, usar um pouco da lógica. Daí o quarto flagelo, você vê que também é atingido o sol, né? Só que aqui ele ferve os homens, ele queima os homens. Ou seja, primeiro o sol vai queimar muitos homens e depois ele vai ser ferido para que não dê a sua luz. E daí no sexto flagelo, olha, no quinto flagelo é o reino da besta ficando tenebroso e os homens mordem sua língua de dor, mas não se arrependem das suas obras. Isso vai estar em grande conexão com a quinta trombeta. E o que vai estar acontecendo na quinta trombeta? Gafanhotos saindo de uma fumaça, do poço, do abismo. Tudo isso está em sentido espiritual. O diabo não vai cair do céu, abrir um poço e daí vai sair uma fumaceira e vai vir gafanhotos. Não é. E daí vai sair gafanhotos. E esses gafanhotos são extraterrestres, são demônios. Eles têm rabo de escorpião e tal.
não vai acontecer assim, literalmente, como se fosse um filme épico de terror. Entende? Não vai acontecer assim. Essa linguagem é usada para dar características de reino, mesmo os reinos que são apresentados ali na besta do Apocalipse. Ou seja, esses gafanhotos do poço do abismo são os 10 reis que lá no profeta Naum são comparados com gafanhotos. Os príncipes do rei da Síria, que é o anticristo, são como gafanhotos. E daí aqui em Apocalipse, na trombeta, né, na quinta trombeta, vão ser gafanhotos com coroa. Ou seja, na metade da semana eles recebem a realeza. Eles recebem o poder juntamente com o oitavo rei. Você lembra lá de Apocalipse 17? Então, eles vão receber poder na metade da semana. E por isso que aqui eles já estão com coroas. Eles têm rabo de escorpião para falar do quê? De agressivos, de agressividade, de maldade, né? De dureza. Isso também vai estar lá no tempo de Salomão, né? O Roboão falando pro povo: ah, meu pai castigou vocês com vara, eu vou chicotear com escorpião. Ela não ia cortar o rabo do escorpião, pôr na ponta da corda e começar a chicotear todo mundo. Ele é uma expressão para falar da dureza, que o castigo será maior. E é esse mesmo esquema que a gente aplica aqui em Apocalipse 9. Ou seja, o reino da besta, o povo da besta, os 10 reis, o reino da besta está se fazendo tenebroso, a fumaça escura. Entende? A fumaça escura, que lá em Isaías vai falar, essa fumaça vem do norte. E é do norte que se derramará o mal sobre toda a terra. É do norte que a Bíblia aponta que virá o anticristo. Entende? Olha como que o Apocalipse é um livro muito profundo. Por isso que é o reino da besta se fazendo tenebroso. Aqui os homens mordendo a língua de dor. Por quê? Por causa dessas chicoteadas dos escorpiões, dos rabos de escorpiões. Entende? Daí o sexto flagelo, o que acontece? O rio Eufrates se seca para que os reis do Oriente passem. E lá, olha que coincidência. Olha que semelhança. Isso não é qualquer semelhança, é mera coincidência. Não, são os mesmos eventos. Olha só, aqui o rio Eufrates está se secando. E lá, o que acontece lá em Apocalipse 9, na sexta trombeta também, o que acontece? 4 anjos são soltos do rio Eufrates. E daí o que eles fazem? Eles convocam um exército. E esse exército é o exército do anticristo. É o exército que vai estar acompanhando dele aqueles países citados lá em Ezequiel capítulo 38. Gog, Magog, Tubal, Meseque. Todos os países que hoje em dia são lá do Oriente. Entende? Ou seja, e esses 4 anjos também não vai ser demônios que vão sair falando assim, não vai ser assim. Vai ser na boca de homens, na boca de falsos profetas. Tanto é que aqui, o que acontece? Saem espíritos imundos da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Ou seja, são os ministros do povo do anticristo, são os ministros do anticristo, do seu povo, do diabo, chamando esses homens, né, com palavras perversas, convencendo eles com palavras. Por isso que os espíritos imundos saem da boca, não saem do zóio e nem da orelha. Saem da boca, porque eles vão estar com lisonjas, né, e também com sinais de mentira, chamando os reis do Oriente para virem pelejar contra o Senhor. E daí lá na sexta trombeta, o que a gente vê? Vê os exércitos vindo e vê os exércitos vindo. 200 milhões. Eles estão vindo, né, para fazer mal aos homens, para matar, destruir, né? Ou seja, lá é o exército da besta. O exército que esses falsos profetas convocaram aqui na sexta taça. Tá vendo como que os eventos alinhados faz muito mais sentido? Porque senão o sol teria que escurecer 3 vezes. A lua teria que não dar a luz 3 vezes. Jesus tinha que vir 3 vezes. Isso não faz sentido. Entende? E daí no sétimo flagelo vem uma voz do santuário que diz: está feito, está consumado, é o fim, já acabou
tocou a última trombeta, está feito, está concluído, e a última trombeta é para concluir a batalha, para terminar, entende? E a tribulação, os últimos 7 anos, vai ser uma batalha, né? Vai ser uma batalha. O anticristo faz o que contra os santos? Guerra. Entende? Vai ser uma batalha, tanto no mundo literal como no mundo espiritual, né? Tanto batalha na terra como batalha no céu. Tanto batalha entre os homens como batalha entre os anjos. Por isso que são muitos acontecimentos que vão estar acontecendo, muitas coisas acontecendo no Apocalipse. Entende? Então, no 7º flagelo está feito, está concluído, e chove o que de novo? Saraiva, fogo, dá trovões, terremotos, as ilhas se movem dos seus lugares. E as pessoas blasfemam contra Deus por causa desse granizo terrível, e vem logo o que depois? O julgamento da meretriz. Então, está vendo? Esses eventos são todos alinhados. Os eventos são alinhados e é praticamente o que? Selos, trombetas e taças. É a pregação das duas testemunhas e os sinais que elas vão estar fazendo. É isso. Eu sei que foi bem difícil de vocês compreenderem, até porque eu usei bastante expressões que talvez vocês não conheçam, mas para vocês conhecerem melhor essas expressões, fazer conexão com o Antigo Testamento também, tem a live aqui que eu indiquei, né? É 1h39, mas você não vai se arrepender de ter assistido, porque ela está muito detalhada e tem os mapas mentais também para ajudar, né? Nesse vídeo eu coloquei bastante imagens, mas ali eu vou colocar os mapas mentais. Mas ali eu vou estar mostrando em mapas mentais, vai ficar muito melhor de vocês assistirem e entenderem, beleza? Então vocês entenderam que os selos, as trombetas e as taças, os acontecimentos, vai ser as testemunhas que vão estar dominando eles. As testemunhas que vão estar ferindo a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem, beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, já compartilha aí e se inscreve no canal, né? Siga também nas redes sociais, siga aqui no Instagram, lá no Facebook também, beleza? Então é isso. Fiquem todos na... E só para avisar que essa semana vai ter live no canal e vai ter participação especial. Então, já fiquem ligados aí no canal que vou estar postando a chamada para a live. Daí vocês já ativam as notificações lá para poderem ser avisados, notificados de quando a live começar. Beleza? Vai ser muito interessante, um assunto muito interessante com muitos acréscimos, então não percam, ok? Então é isso, fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.